que é onde o Google ele se sobressai sobre os outros serviços, né, de e-mail, né, que é que o Google ele já nasceu em nuvem, tá? E por conta dele já ter nascido em nuvem, a gente passa aí a ter algumas configurações, né, algumas relações que já são nativas, tá? Então, junto aí com essas configurações nativas, a gente, SafeTech, entra, né, com alguns serviços, e aí o Anderson vai falar melhor sobre esses serviços, que trazem algumas melhorias e, por serem todos feitos em nuvem, né, a gente tem aí uma segurança maior para fazer esse tratamento, tá? Trazendo aqui alguns detalhes, né, que o Google levanta todo ano sobre questão de ataque, questão de tentativas que são feitas para derrubar aí questões de clientes que utilizam o Gmail, tá? Então, ele tem aqui dizendo, né, que a cada minuto chegam 10 milhões de mensagens de spam, né, dentro do Gmail, e aí o próprio Gmail, tendo a sua segurança embarcada, ele faz a negativa desses e-mails, né, 694 mil, né, páginas da web indexadas são verificadas, né, em busca aí de softwares maliciosos, que aí a gente entra na questão do malware, né, e aí, quando a gente fala desses 694 mil, não quer dizer só que é naquela pesquisa lá do Google, não, tá? Isso aqui a gente também entra na questão do e-mail, né? Se alguém envia o link de algum site, se alguém tem, né, o link do site aí na sua assinatura, né? Isso aí entra também como a verificação do Google, tá? 7 mil URLs executáveis e extensões de navegadores fraudulentos que podem conter vírus, né, conteúdo indesejável ou tentativas de phishing são detectadas e combatidas, tá? Não sei se todo mundo aqui conhece o que seria, né, a questão aí do phishing, né? Mas o phishing nada mais é do que um spam que é enviado para o teu usuário final, né, a cargo de tentar capturar algumas informações, né? Então eles enviam alguns e-mails se passando por representante de uma empresa e clica aqui no link para colocar seus dados e a gente verificar sua compatibilidade, né? Eles fazem essas tentativas para capturar informações, né? Então, o phishing é um tipo de spam, né? Que faz essa tentativa de capturar dados, tá? A cada minuto também 6 mil instâncias de softwares indesejados e quase 1.000 instâncias de malware suspeitos são denunciados a usuários do Google Chrome, tá? Então, além de quem já utiliza o Gmail e está utilizando dentro aí do Google Chrome, a gente ainda tem essa junção aí de configurações para melhorar nessa utilização. E a cada minuto, 2 sites de phishing e um site com malware são encontrados e marcados. Isso aí, quando a gente tenta acessar lá um site, ele aparece lá a informação dizendo para a gente se a gente quer continuar, porque esse site não é seguro, é justamente o Google fazendo essa ação, tá? Trazendo aqui alguns pontos também, na verdade, os mesmos pontos, desculpa, trazendo aqui alguns pontos da detecção de malware, né, em anexos de e-mail. Inclusive, teve uma perguntinha que foi enviada antes aqui do webinar sobre essa questão de como bloquear anexos, né, como fazer algumas configurações. Daqui a pouquinho eu trago uma apresentação do próprio painel do Google para mostrar isso para vocês, tá? Mas dentro do Google a gente tem algumas configurações, e aí vai depender também um pouco da licença, mas considerando que você tem a principal licença, né, que é a Enterprise Plus, né, a gente tem alguns recursos um pouco mais avançados, né? Um deles está aqui na tela, é o Sandbox de segurança, tá? E aí o que seria esse Sandbox de segurança? Vamos supor que você acabou de receber um e-mail e ele possui um anexo, tá? E depois eu mostro até um exemplo disso aqui, né? Esse anexo, ele pode conter algum conteúdo nocivo, né? E aí, quando a gente vai lá clicar naquele anexo, a gente precisa ter a segurança de que aquilo não vai prejudicar a gente. Quando a gente tem essa configuração ativada, né, do sandbox de segurança, ao clicar nesse arquivo, o Google ele faz uma verificação, porém essa verificação não é na nossa máquina, tá? Ele leva aí para um ambiente virtual, faz a verificação desse arquivo e dependendo do que ele analisar desse arquivo, ele vai liberar a abertura do arquivo para a gente ou não, né? Ou liberar o download ou não desse arquivo, tá? Então, esse é um recurso que é extremamente avançado, tá? E isso traz um ganho absurdo, né, para quem está utilizando aí o Gmail no dia a dia e tem esses riscos aí, né, de receber alguns anexos fraudulentos, tá?
alguns pontos que podem vir dentro de anexos, né, de executáveis que são enviados no nosso dia a dia, e até um documento de texto. Tá? Um documento de texto ele pode conter um script dentro dele, e baseado no que está escrito nesse script, a gente pode estar tentando sofrer aí um ataque. Tá? Então, são alguns pontos que o sandbox de segurança ele vai fazer a análise e vai impedir, né, esse processo. Tá? Além disso, né, além de ter essa verificação, o Google ele faz a verificação dos anexos tanto quando você recebe e quando ele também está em repouso. E aí, o que seria esse dado em repouso, né? Seria quando a gente recebe um arquivo, ele está lá no nosso Gmail, a gente não abriu ainda, e o Google, ele continua fazendo essa verificação, porque, querendo ou não, pode estar sendo executado ali um script no fundo, e ele faz essa verificação para dizer para você se ali roda alguma coisa, tem algum link que se você clicar, você vai cair em algum golpe ou algo do tipo, tá? Então, esses avisos que aparecem, né, na parte de cima é quando você já clicou no arquivo, botou para visualizar, e aí o Google ainda estava fazendo análise porque aquele arquivo é muito grande ou algo do tipo. Tá? Isso não quer dizer que, ao abrir aquele arquivo, você já vai ser atacado, mas o conteúdo dele, se você clicar em alguma coisa, pode ser que cause algum tipo de problema para você. Tá? Então, se o Google não bloqueou no primeiro momento, é porque, de fato, ao abrir o arquivo, não é um problema para você. Mas ao clicar em algum link ou copiar alguma informação ali, você pode correr algum risco, e aí o Google vem e faz esse aviso. Tá? Trazendo um pouco aqui da parte de autenticação e criptografia, e isso aqui é o ponto crucial para a gente não ter esse problema com ataques, né? O primeiro seria a gente manter a nossa conta segura, que é o mais importante de todos os passos, né? Então, utilizar aí a verificação em 2 etapas, né? Não aquela que a gente bota para enviar um SMS ou algo do tipo, né? Se tiver um tokenzinho, ou então aquele aplicativo Authenticator, né? Para a gente melhorar aí essa questão da dupla autenticação, a gente ter o nosso DNS bem configurado, e aí colocar o SPF, colocar o DKIM, colocar o DMARC, e aí trazendo aqui uma visão, tá? O SPF é um registro que a gente coloca no nosso DNS para autorizar o Google a enviar e-mails a partir do nosso domínio, tá? Então, se no nosso SPF a gente configura para o Google enviar a partir do nosso domínio e apenas o Google, né? Se há uma tentativa de envio do nosso domínio a partir de um Outlook, a partir de um Terra, a partir de um Wall, o serviço de e-mail vai notar isso e vai fazer o aviso. Olha, isso aqui é um caso de spam, isso aqui não deve ser entregue, tá? E aí, se né, o DNS lá do teu destinatário ele estiver bem configurado, isso aí já faz uma redução, né? A pessoa não vai estar recebendo esse e-mail. O DKIM, o que seria? O DKIM é uma forma da gente criptografar o envio do nosso e-mail. Então, ele gera uma chave criptografada que ele coloca no cabeçalho do nosso e-mail, e quando a gente faz o envio, né, o destinatário ele vai verificar essa chave, vai comparar com a chave pública, ou seja, a partir do momento que a gente colocou uma chave criptografada, né, a gente passa a ter aí uma chave pública também para fazer a verificação. E aí, quando chega lá no destinatário, faz essa verificação, se estiver correto, ele aceita a mensagem. Se não, ele vai lá e recusa porque não é o remetente confiável que está fazendo o envio desse arquivo. E o DMARC, né, é uma forma da gente configurar o nosso ambiente para quando a gente estiver recebendo algum e-mail, ele fazer uma análise do ambiente do teu remetente, tá? No caso, a gente como destinatário, né, o DMARC ele faz a verificação do remetente para que possa ser entregue no nosso ambiente, tá? Então, a gente tendo essas 3 configurações aí bem feitas, a gente reduz drasticamente aí as possibilidades de sofrer algum tipo de ataque, tá? E aí o que eu falei alguns minutos atrás, né? A criptografia dos dados no Google, né, ela é feita tanto em repouso quanto em trânsito. Então, a gente sempre que está fazendo envio ou já recebeu o arquivo e ele está lá parado, ou já recebeu o e-mail e ele está lá parado, ele permanece criptografado. Qualquer tentativa de ataque durante o processo de envio ou diretamente na sua máquina não vai ser possível porque o Google está lá criptografando esses dados, tá? E aqui eu tenho um exemplo. Eu achei que a imagem ia ficar legal para dar uma visualizada, mas nem tanto, né?
da criptografia TLS do Google, né, quando a gente recebe aí um e-mail, tá? Não sei se vai dar para ver direitinho, mas vocês podem até dar uma olhada no Gmail de vocês, quando vocês receberem uma mensagem, né? Vai aparecer essa parte aqui, ó, de segurança, e ele vai informar a questão do TLS ativado, tá? Então, é um ponto aí que a gente consegue visualizar. Para a gente não se estender muito em só apresentação, eu vou trazer um pouco aqui do painel Google, tá? De algumas das configurações que são legais para a gente estar fazendo, né? E aí, quando eu terminar aqui, né, se vocês tiverem dúvidas, alguns pontos, já vai jogando aí no chat, que no final a gente retoma, tá? Deixa eu só alterar aqui. Prontinho. Trazendo aqui um pouco da visão do painel de administrador do Google, tá? Esse aqui é um painel de teste da gente. E aí, algumas das configurações que a gente tem para fazer, né, que de fato vão ajudar no Gmail, né, a gente vai fazer praticamente todas nesse local aqui que eu vou seguir para vocês, tá? O passo a passo. Clicando em Apps, Google Workspace e Gmail. Tá? A maioria das configurações, não todas, tá? A gente vai fazer nesse lugar aqui. Né? Então, a gente olhando aqui nessa tela, a gente tem diversas configurações possíveis que a gente pode estar fazendo e até melhorias. Como eu disse para vocês, o Google ele já vem com algumas configurações prontas, porém a gente pode sim fazer algumas alterações, algumas melhorias que vão ajudar no nosso dia a dia. Tá? Uma configuração que já melhora bastante o nosso ambiente seria a gente vir aqui em segurança. E aí, na parte de anexo, a gente tem algumas configurações aqui possíveis, tá? E aí eu trago uma visão para vocês de algumas delas, né? Que seria aqui, ó, proteger contra anexos criptografados de remetentes não confiáveis. O que seria esses remetentes não confiáveis? Quando a gente recebe um e-mail de um remetente que ele não possui o SPF configurado, que ele não tem o DKIM configurado, né? O Google ele faz essa análise toda e se ele vê que o conteúdo daquele e-mail não é nocivo, não tem nenhum arquivo ou algo do tipo, ele vai lá e libera a entrega, porém informando que é um remetente não confiável. Tá? Então a gente tem aí essa configuração, tá? E a gente consegue fazer aí algumas ações nesses e-mails. Uma delas é manter o e-mail na caixa de entrada e exibir o aviso. Isso aqui já vem configurado por padrão, vocês já devem ter visto isso acontecendo, tá? Uma outra configuração possível é mover o e-mail para spam, tá? Dependendo do nível, isso aqui acontece automaticamente, tá? Então vocês vão ver isso acontecendo aí, por mais que a configuração não esteja para mover para spam, isso pode acontecer dependendo do nível aí da confiança do remetente, tá? E aí entra aquelas questões do domínio blacklist, né? Algumas informações assim, tá? E a terceira e última opção aqui é a de quarentena. Essa quarentena aqui é algo muito legal dentro do Google, e aí eu não vou falar muito sobre a quarentena nesse webinar, mas eu acredito que em outro webinar a gente pode falar disso, né? É que a gente tem uma forma de receber essa informação e você, como administrador ou alguma outra pessoa que você pode designar, fazer a análise desse e-mail para poder entregar para o teu usuário. Ou seja, a gente reduz um pouco aí aquele peso de dizer para o usuário, olha, todo e-mail que chegar, tu tem que verificar, tu tem que fazer análise, né? Então, na quarentena a gente tem essa possibilidade aí de colocar uma pessoa que tem um conhecimento maior para fazer a análise do e-mail e, posteriormente, entregar para o usuário ou não, ou recusar o envio desse e-mail, tá? A gente tem também a parte de proteger contra anexos com scripts, tá? E aí, como eu falei para vocês, scripts eles podem estar rodando, né, mesmo que você não abra aquele arquivo. Então, a gente passa aí a ter essa questão da proteção. As configurações aqui, elas vão ser as mesmas se a gente habilitar, tá bom? Então, as ações que a gente tem dentro dessa parte aqui de segurança no painel Google, né, do Gmail, elas são padrões, a gente tem 3 ações principais. Claro que existe também uma forma de recusar diretamente, e daqui a pouco eu mostro para vocês, tá? Proteger contra o tipo de anexos anômalos em e-mails. Isso aqui é para aqueles tipos de arquivo muito antigo, né? Algumas informações que não são conhecidas aí
né, no nosso dia a dia. Então, a gente também tem como estar aplicando isso daí. E aqui, ó, aplicar automaticamente as futuras configurações recomendadas é para a gente fazer o seguinte, Google, assim que tu lançar alguma coisa nova e tu achar que é super importante ter ativo, ativa para mim. Então, essa configuração aqui, ela vai fazer isso, tá? Além dessa parte de anexos, a gente tem a proteção do IMAP, e aí essa questão aqui é até um ponto interessante, porque hoje em dia ainda existem, né, muitas pessoas que preferem utilizar o Outlook, gostam de utilizar o Thunderbird, né? E aí quando a gente tem essas pessoas que gostam de fazer essa utilização, o Google ele agora traz, né, uma proteção dentro desse IMAP, ou seja, além de proteger se acontecer dentro do Gmail, ele também está protegendo caso você venha a utilizar aí a tua conta, né, sincronizada por IMAP em algum cliente de e-mail. Tá? Então, é uma configuração legal. A questão de leaks e imagens externas, tá? E aqui é de fato apenas externas, quando vem de um remetente que não é de dentro do teu domínio, tá? E a parte de spoofing e autenticação. Tá? Essa parte aqui de spoofing e autenticação é até muito próxima da questão do spam, porque, querendo ou não, o spoofing é quando há aquela tentativa de se passar por uma pessoa, né, conhecida ou famosa ou algo do tipo assim, para fazer a entrega de um e-mail e capturar alguma informação, né? Ou seja, quando o pessoal faz o envio de phishing, né, eles costumam muito utilizar, né, a técnica do spoofing, né, que é se passar por alguém que você tem o costume de trocar e-mails para estar aí capturando informações, né, e utilizando elas de má fé. Tá? Então, a gente tem também diversas configurações aqui dentro de spoofing e autenticação. Tá? Voltando aqui, só vou trazer um ponto que foi uma pergunta logo antes do webinar, né, que é a parte de bloquear tipos de anexo. Tá? E aí eu estava comentando com o pessoal que existe o compliance de anexo. Tá? Existem diversas configurações aqui que eu não vou conseguir passar para vocês, mas a gente tem aqui ó, o compliance para anexos, tá? E ele trata apenas anexos que chegarem por e-mail, tá? Até porque se chegou como anexo é por e-mail, né? Mas então a gente tem aqui, né, como configurar para mensagens recebidas de interno ou de externos, né? A gente tem como fazer diversas configurações, dizer aqui o tipo do anexo, tá? Então a gente tem alguns tipos pré-definidos, ou a gente pode criar aqui, dizer qual é o tipo de anexo que a gente quer bloquear, tá? E no final a gente dizer o que é que vai acontecer com essa mensagem. Então a pergunta da pessoa é se é possível rejeitar. Então é sim possível rejeitar. A mensagem chegou com um tipo de anexo, eu coloco aqui que a gente tem que rejeitar e dar um aviso aí de retorno para a pessoa que fez o envio, né, dizendo, olha, esse tipo de anexo aqui não é permitido. Né? Então, é uma configuração que eu estou trazendo aqui porque foi falada aí em uma das perguntas, mas só para não passar batido, né? E aí, como o meu tempo já está bem curto, eu vou finalizar aqui e vou liberar aí para o Lucas. Lucas, está por aí? Estou sim, só te esperando. Beleza, então pode pegar aí a apresentação, tá? Beleza. Boa tarde, pessoal. Obrigado pela presença de todos. Vamos dar início aqui à minha etapa, beleza? Vou apresentar minha tela aqui para vocês, assim como o Felipe estava fazendo, tá? E eu vou entrar agora no assunto sobre a diferença entre duas ferramentas específicas, certo? E são elas aí, deixa eu ver se já está aparecendo, boa. Spanning Backup e Google Vault, tá? São duas ferramentas aí que, se você parar para pensar e você for olhar o conceito de cada uma, você pode se confundir e pensar que ambas servem para a mesma coisa. Ué, para que uma, para que a outra? Em qual eu devo utilizar uma, em qual momento eu devo utilizar a outra? O Spanning Backup, na realidade, é uma ferramenta de terceiro. Não é uma ferramenta oficial do Google, tá? Mas assim como muitas e muitas e muitas outras ferramentas, ela utiliza ali a conta do Google, o teu ambiente como base, e ela funciona em cima do teu ambiente, beleza? Então é uma ferramenta que funciona muito bem, beleza? E que também ela vai te ajudar aí a sanar algumas dores, tá? O Google hoje ele não tem uma ferramenta de backup nativo, né? De ter que entender bem a diferença entre ferramenta de backup e ferramenta de retenção. Respectivamente, vocês estão vendo aí uma ferramenta de backup e outra de retenção, né? Então, nesse caso, o Spanning é uma ferramenta de backup, até porque o próprio nome já diz, Spanning Backup, né? E o Google Vault é uma ferramenta de retenção de dados,
E na prática, qual é a grande diferença entre essas duas ferramentas? No meu ambiente, o que é que isso influencia? O que é que uma ferramenta de backup ou de retenção? E aí, como é que eu vou saber o que é o que? Né? Então vamos lá. Bom, o objetivo e a funcionalidade principal do Spanning Backup, né, é a recuperação de dados, beleza? Ela está ali especificamente para te fazer, para te ajudar a recuperar dados no teu ambiente, seja um dado excluído acidentalmente, seja um dado excluído propositalmente, tá? Ele oferece também backup diário, ou seja, backup baseado em frequência, em tempo, ou seja, todo dia vai fazer um backup ali dos usuários. Inclusive, pessoas que utilizam, sei lá, um sistema local, um servidor de arquivos local, que tem aquele tipo de backup de algum sistema que faz nos seus arquivos do teu file server local. Então, a lógica é a mesma, tá? Já o Google Vault, ele tem um foco em e-discovery, né? Com um foco em compliance e governança. Ou seja, ele não tem apenas o foco de te trazer ali o backup da tua informação. Ele vai bem além disso, ele tem uma outra diretriz, né? Então aqui, como vocês podem ver, não é uma solução de backup, mas permite reter, buscar e exportar dados. Então, vamos para a prática. Então a gente está lá com um usuário que perdeu uma informação. Ele excluiu algum documento do Drive, um e-mail. E aí, dá para a gente recuperar com o Spanning Backup ou com o Vault? Na prática, dá para recuperar com os dois, certo? Só que o Google Vault ele vai te trazer algumas especificidades bem interessantes, como, por exemplo, eu quero simplesmente fazer uma auditoria no usuário. Então, o Spanning Backup não vai ser a melhor ferramenta para você fazer uma auditoria. Ela vai ser uma ótima ferramenta para você buscar informações perdidas ou esquecidas ou excluídas e assim vai. O Google Vault vai te ajudar na governança, vai te ajudar também muitas vezes em processos judiciais, né, em questões muito além, né? Então, nesses cenários, às vezes a gente pensa que essas coisas muito grandes assim, né, processo judicial, uma bronca pesada dessa pode não acontecer com a gente, mas acontece. Então, a gente já viu ao longo desses anos, né, tanto eu quanto o Felipe aí que a gente está apresentando, a gente tem anos e anos de experiência e a gente já viu diversos clientes com diversas situações muito específicas. E cada um deles relata um atendimento dessas ferramentas que salva eles em alguma dor, né? Então, a diferença entre eles aqui, vocês precisam ter esse entendimento para justamente saber como aplicar. Lembrando também que o Google Vault, ele é sim uma ferramenta nativa do Google, claro que disponível apenas ali para algumas licenças específicas, tá bom? Então, vamos lá. Recuperação de dados. Então, o Spanning Backup permite a recuperação de dados apagados acidentalmente excluídos e assim vai. Né? Isso aí eu já sinalizei para vocês. E o backup é realizado regularmente, né? Então, o Google Vault, embora não tenha a mesma função, ele serve aí para esse objetivo também de recuperação. Beleza? Escalabilidade e funcionalidade de uso, né? O Spanning é uma ferramenta de terceiros. O Google Vault é uma ferramenta nativa, né? Então, o Spanning não exige habilidade técnica avançada. É uma ferramenta inteiramente simples, né? Ela é muito intuitiva. Então, você consegue abrir e já ver do que se trata. Já o Google Vault, ele tem uma complexidade um pouco maior, tá? Quando eu falo de complexidade, não é que você vai precisar dominar a linha de código, dominar algum tipo de comando, não. Você tem que entender que você vai estar no cofre da empresa. O nome Vault, ele não é à toa, né? Você vai estar diante de um local que armazena todas as informações de e-mail, de drive dos usuários. Então, todo e-mail que entra, todo e-mail que sai ali, ele vai passar pelo Google Vault, né? Então, se você fizer uma pesquisa, inclusive, você pode ser auditado pela pesquisa que você fez. Não é porque você está no Google Vault que você está ali como o detentor do poder de observar tudo dentro da empresa. Não, porque se outra pessoa tiver o mesmo privilégio que você, ela vai conseguir saber se você fez algum tipo de pesquisa. Em qual conta ela fez essa pesquisa? Você fez essa pesquisa. Então, se você tiver, por exemplo, vamos supor que isso é algo que não pode acontecer de jeito nenhum, mas se o usuário ele está ali, um administrador, ele está bisbilhotando a conta de um presidente, de um CEO, que é coisa que a gente realmente espera como um caso que nunca aconteça, um outro administrador pode ver essa verificação, tá bom? Então, na prática, é assim que funciona, beleza? Então, compliance e arquivamento. O Spanning Backup foca mais na restauração dos dados do que
do arquivamento a longo prazo. Então, falando de longo prazo, o Google Vault ele tem esse objetivo de te trazer essa segurança a longuíssimo prazo, inclusive. Então, se o usuário está aqui hoje, daqui a 5 anos, você quer restaurar algo do que esse usuário excluiu hoje, vai estar lá no Google Vault. Mas qual é a grande necessidade ali do Google Vault? O usuário precisa existir, certo? E ele precisa estar com a licença atribuída, beleza? Isso é muito importante. O Google Vault ele funciona diantemente da licença, beleza? Então não tem condições da gente excluir o usuário e querer que tudo fique armazenado ali no ambiente do Vault, que você não vai conseguir. Então, quando eu falo do armazenamento dessas informações a longo prazo, mediante essas duas condições, vocês conseguem muito bem lidar com qualquer situação de governança e assim vai, beleza? Então, funções de pesquisa. Então, o Spanning Backup, ele oferece as funcionalidades de pesquisar dados nos backups. Então, você tem como fazer uma varredura, você tem como buscar arquivos, né, e ir lá com precisão nos seus arquivos. Né? Então, você tem essa simplicidade. O Google Vault também, né? Só que também tem uma funcionalidade avançada de pesquisa, buscando como, por exemplo, palavra-chave. Eu quero pesquisar dentro do e-mail de um funcionário a palavra X. Vamos supor que o funcionário, a gente está com a desconfiança de que ele está dividindo informações oficiais da empresa, encaminhando e-mail para a concorrência. Né? Então, eu posso chegar na conta do, sei lá, vamos usar como exemplo aqui do Felipe, e pesquisar pelo nome da palavra-chave ali, vai ser o título, ou melhor, o nome da empresa concorrente que eu estou desconfiando. Né? Então, é extremamente útil isso daí para todos esses casos. Já o Spanning Backup, ele vai te trazer algumas opções de pesquisa somente não tão avançado quanto o Google Vault. Lucas, você está trazendo aqui essas informações para comparar o que é melhor para mim? Não mesmo. As duas ferramentas podem te ajudar, né? Mas na realidade, o Spanning Backup ele te ajuda de um jeito e o Google Vault, por mais que semelhante, te ajuda de outro. Então cabe a você entender qual é a tua necessidade, cabe a você entender qual é a tua demanda e analisar e ponderar. Eu acho que o Spanning Backup para mim é melhor, porque eu tenho uma licença inferior e eu quero contratar o Spanning Backup e eu consigo. Já o Google Vault ele exige uma licença, ali uma Business Plus, né? E eu não tenho, mas eu quero ter, porque de quebra eu vou receber outros recursos que a Business Plus me oferece. Então tem essas ponderações de licença também, não é só ponderação de funcionalidade, tá? Então tudo isso é válido estar na balança para vocês entenderem o que é melhor para você, beleza? Maravilha. Bom, conclusão. Spanning Backup é ideal se você precisa de uma solução simples, rápida e eficiente para backup e restauração dos dados do Google, tá? Simples, rápido e eficiente. Beleza. O Google Vault, ele é mais adequado para algo mais avançado, gerencial, de governança, de retenção de dados e de investigação. Pega sempre a palavra de recuperação para Spanning Backup e investigação para Google Vault. Com essas duas palavras-chave, uma para cada um, você vai entendendo do que cada um se trata com mais facilidade. Beleza? Então, eu tenho aqui um ambiente de exemplo da ferramenta que é o Spanning Backup, tá? Eu só tenho um print dela. Já no caso do Vault, eu consigo mostrar para vocês porque a gente tem um ambiente de teste exclusivamente para poder exibir em qualquer ambiente. Já o Spanning Backup a gente não poderia fazer isso porque a gente não está com um ambiente de teste ativo aqui para mostrar e teria que mostrar um ambiente real e a gente não tem autorização para isso, tá? Então, aqui a gente tem a visualização do Spanning Backup, onde a gente tem as informações dos usuários, a gente tem a unidade organizacional, e-mail, a gente pode gerenciar tags, né, licenças deles, a última sincronização. Então a gente tem uma visualização dessa estrutura e vocês percebam que é uma visão muito simples, né? Você vê que é muito enxuto, não tem uma aparência de uma ferramenta super complexa ou coisa do gênero. Não, é muito tranquila de ser utilizada e, como eu falei mais cedo, não precisa de um grande conhecimento, beleza? Maravilha. E aqui outra tela aqui, de restauração, onde a gente consegue ver aqui, tá vendo? Olha só, os arquivos, né? A gente consegue ver os backups, a gente consegue dividir por drive, por agenda, contatos, Gmail. Então a gente tem essa visualização super simples, né? Já no caso do Google Vault, né? Eu já vou mostrar para vocês aqui em outra tela, beleza? Então eu vou parar esse compartilhamento aqui e vou mostrar para vocês a visualização do Google Vault, certo?
Já estou fazendo isso aqui agora. Beleza. Bom, então, neste caso, vocês estão vendo a página inicial do Google Vault. A gente tem aqui a visão de retenção, né? Onde a gente tem as regras de retenção dentro da empresa. Então, basicamente, essas regras aqui, a gente está visualizando que todos esses itens estão sendo retidos indefinidamente. E o que é indefinidamente? Estão sendo retidos para sempre. Como assim para sempre? Enquanto a gente tiver contrato ativo e enquanto a gente tiver aquelas licenças ali. Em resumo, é isso, tá? E aí, com essa retenção ativa, a gente consegue vir aqui em casos, certo? E dentro de casos, a gente consegue, por exemplo, verificar, fazer alguma investigação sobre algum caso. Na verdade, o caso, todos esses casos aqui, ó, que vocês estão vendo, eles foram casos criados, né, por alguém daí que utilizou o Google Vault, não somente eu, tá? E esses casos são como se fosse a porta de entrada para o cofre, certo? Então, aqui dentro é só abrir uma portinha que a gente consegue ver essas informações. Então, um caso nada mais é que isso. Então, para eu criar um caso, basta eu clicar aqui em criar e dar um nome a ele, certo? Eu consigo dar o nome a ele e uma descrição. Em região de dados, a gente não tem preferência por isso, tá? Eu não preciso sempre criar um caso, basta eu pegar um caso e é como se eu estivesse apenas abrindo a porta. Então, para que eu estar criando novas portas? Não precisa. Só um caso já é suficiente. Então, eu venho aqui em investigação e dentro da investigação, olha só, eu consigo visualizar, né, a pesquisa, tá? Eu consigo escolher o serviço que eu vou pesquisar. Então, aqui a gente escolhe o Gmail. Eu posso escolher de todos os dados, eu posso escolher de contas específicas, eu posso escolher de todas as contas, de uma unidade organizacional específica, né? Então, neste caso, eu quero fazer de uma conta específica. Eu vou fazer uma investigação numa conta aqui aleatória. Por exemplo, sei lá, a conta do Caio Marques, certo? Ou melhor, do Marcos Coelho. Beleza? Então, peguei a conta aqui do Marcos e posso fazer uma investigação. É sempre importante que esse fuso horário ele esteja no padrão da gente, e o Google já pega isso, tá? Eu posso também verificar uma data de envio, uma data de término, ou seja, um range ali para fazer uma pesquisa dentro do Vault. Posso colocar termos. Que tipo de termos são esses? Por exemplo, assunto, a palavra teste. Então, o que é o assunto? Subject, certo? 2 pontos, teste. E aqui eu faço uma pesquisa, né? Então, essa pesquisa vai me retornar todos os e-mails da conta Marcos Coelho que possuem a palavra teste no assunto. Já no Spanning Backup, a gente não tem esse nível de pesquisa tão avançado assim, né? No Vault, a gente consegue combinar o assunto juntamente com um from 2 pontos, alguém, né? To 2 pontos, Felipe. Eu quero saber, nos e-mails do Marcos, os assuntos com a palavra teste, né, que foram enviados para o Felipe. Então, vocês estão entendendo que a gente consegue chegar num nível de granularidade que atende a demandas específicas que estão mais voltadas para uma questão de investigação, para uma questão de auditoria. Então, o Vault está aí justamente para isso. Tá? Então, não só conseguimos visualizar os arquivos que estão sendo retornados, como também a gente consegue abrir ali, né, essas informações e, olha só, consultar o e-mail na íntegra, né, para entender do que se trata. Lembrando, o Google Vault não é uma ferramenta para qualquer pessoa que tenha gerenciamento de TI. Essa é uma ferramenta para o maior nível possível dentro da organização. Então, somente uma ou no máximo 2 pessoas, dependendo do tamanho da empresa, é claro, deveriam ter acesso a esse tipo de ferramenta, certo? O André perguntou, consigo realizar a pesquisa por mais de um termo? Consegue, tá? Então, basta você... Deixa eu cancelar isso aqui. Basta você vir aqui, ó, deixa eu ver, editar consulta, você consegue colocar aqui subject test, você coloca uma vírgulazinha e coloca to Felipe, né, TO 2 pontos Felipe, e você consegue combinar essas informações tranquilamente, beleza? Maravilha. Mudando um pouco da ferramenta, a gente vem aqui para Drive se quiser também, contas específicas, vou colocar aqui também a conta do Marcos, tá? Então, a conta do Marcos, eu vou pesquisar sem nenhum tipo de termo. Vou pesquisar direto, tá? Então, na prática, a gente consegue ver todos os arquivos. Aqui já vem outra diferença do Spanning Backup para o Google Drive. Desculpa, para o Google Vault. O Spanning Backup, a gente tem a visualização ali das pastas. Já o Google Vault, a gente não tem visualização de pasta. Como assim, Lucas? A gente tem visualização dos arquivos propriamente ditos. Ou seja, se eu tenho uma única pasta na conta do Felipe, por exemplo,
e essa pasta tem 10 arquivos, quando eu for fazer uma pesquisa no Drive do Felipe, só vai aparecer aqueles 10 arquivos. A estrutura de pasta ela não vai aparecer, tá? Então você precisa aí já ter essa visão de diferença, porque às vezes isso pode ser um ponto de complicação na hora de uma investigação ou de uma restauração. Ah, Lucas, beleza, eu não estou no nível de investigação, eu estou no nível de realmente exportar esse dado que eu encontrei, porque o cara excluiu o que não deveria ter sido excluído. Eu consigo? Sim. Depois da sua pesquisa, você vai lá e faz a exportação. Você exporta esses dados, você dá um nome para essa exportação e simplesmente depois você vai conseguir fazer o download dessa informação e você vai baixar isso para o seu computador e depois você coloca de volta lá na conta do Drive, do seu colaborador ou na sua conta, se você bem entender. Então, para trazer um grande resumo, né, novamente, a gente tem muita semelhança entre as duas ferramentas, mas é muito importante vocês ponderarem. Parece um pouco repetitivo, mas no ambiente de organização, numa organização de, seja ela qual for o ramo, informação, dado, propriedade intelectual é de altíssimo valor para qualquer organização, seja ela de 10 funcionários ou de 1.000, de 10.000, né? Então, isso não importa. O que importa é que tudo dentro da organização é importante. E, às vezes, a gente pensa que a gente é pequeno, tal, a gente não tem tanta necessidade de ferramentas tão robustas. Às vezes, nem tem mesmo, mas um dia vocês podem ter. E, às vezes, um dia você pode se deparar com a situação que uma ferramenta ou outra pode acabar te ajudando. E recursos de segurança dentro de uma empresa são de extrema importância, né, para o bem-estar, para a saúde organizacional daquilo ali. Então, nós da SafeTech, a gente atua não só com esse tipo de ferramenta, como também de serviços, que inclusive, se não me engano, ali o Wenson vai falar daqui a pouquinho, né, sobre esse tipo de serviço que a gente executa, que a gente traz, e aí vocês podem entrar num serviço conosco que possa vir a ser de muito valor para vocês, certo? Bom, pessoal, até passei um pouco do tempo que estava previsto aqui para mim, peço desculpas, tá? Mas eu espero que tenha sido de grande valor, espero que vocês tenham entendido, agregado um pouco, mas é claro, as duas ferramentas são bem robustas e com esse pouco tempo que eu tenho, não dá para eu trazer tudo aquilo que vocês precisam. Tudo bem? Tranquilo, Lucas. Incrível que todo webinar que nós temos aqui em relação à segurança, à proteção de dados, sempre tem alguma informação nova, né? Alguma coisa ali diferente. Então, a importância da gente manter sempre esses webinars, essas apresentações, né, atualizadas para que os nossos clientes consigam entender aí como é que é o cenário atual do Google, enfim. Então, pensando nisso, vou compartilhar aqui a minha tela com vocês, né? Então, a SafeTech desenvolveu aqui dois serviços, né, que a gente chama aqui de Security Analyzer, né? Então, pensando aí na questão do crescimento, né, de ameaças, enfim, independente do tamanho da empresa, a SafeTech tem dois serviços, tá, pessoal? Que eu gostaria de compartilhar com vocês essas informações. E vocês podem até tirar o print da tela para pegar esse QR Code ou apontar aí o QR Code do celular, com o celular, né, para que vocês possam enviar uma mensagem para a gente solicitando algum orçamento ou algum tipo de informação. Um dos serviços deles é o Security Analyzer, que é ideal para quem quer entender ali os riscos que tem dentro do ambiente, né, workspace, dentro da plataforma, e receber esse diagnóstico detalhado, identificando ali quais são as vulnerabilidades, incluindo algumas recomendações e pontos que precisam ser aprimorados, né? Como o próprio nome sugere aí, é uma análise que ele vai fazer no teu ambiente ali, na questão voltada para a segurança do teu ambiente workspace. E a gente também tem aí algo mais completo, que seria o Security Guardian, né? Que além de você somente identificar os riscos, ele também tem, a partir dos nossos especialistas, a implementação de melhorias, né? Capacitar a equipe de vocês aí de TI, para que ele desenvolva a segurança dentro da plataforma, né? Que fique mais protegida. Então, a gente tem esses dois serviços, que um faz essa análise, identifica para vocês a vulnerabilidade, né, e dá esse diagnóstico, e o outro, além de dar essa análise com esse diagnóstico, ele faz a implementação, né, juntamente com a equipe, tem todo um projeto aí que vai ser criado, uma reunião com o nosso time aqui de pré-vendas também. Então, se vocês têm algum interesse, né, de saber como é que funciona, a questão de preço, tudo, vocês podem aí dar um print na tela, ou pegar o celular e apontar para o QR Code, que a gente vai entrar em contato com vocês, né. Então, esse é o momento que eu queria compartilhar com vocês. Eu não sei se alguém já teve acesso a algum tipo de serviço, enfim.
E antes da gente responder as perguntas aí, que tem algumas perguntas que ficaram para responder, eu vou deixar o time aí que apresentou à vontade, mas antes eu tinha visto aqui que foi o... Cadê? Que foi até do Renato, né? Qual é a recomendação que pode ser feita para um grupo de e-mail externo, nessa questão voltada aí para a segurança? Aí eu queria entender aí de vocês, se vocês têm algo em mente. Renato, tu tá por aí ainda? Se tu conseguir dar uma detalhada melhor do que seria esse grupo de e-mail externo, tá? Você é participante ou é do seu grupo que você está colocando pessoas externas? Eu acho que ele não está mais conosco aqui. Depois a gente pode pegar o e-mail dele e tentar esclarecer. A gente tem algumas perguntas, se vocês podem ficar à vontade, tá? Para responder. Olá, ali. Felipe. Opa. Oi, Vanes. Estou por Oi, aqui. Renato. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bom? Tudo certinho, cara. Então, aqui internamente a gente tem o Workspace, né? Uhum. E a gente cria grupos de trabalho com a equipe interna, certo? São grupos de colaboradores, todos eles têm as contas, né? Estão dentro do nosso grupo. Mas a gente tem algumas pessoas que estão fora do nosso ecossistema. E a gente tem um grupo de trabalho onde tem esse e-mail externo. Então, a nossa preocupação é saber a orientação de vocês quando a melhor prática é manter essa estrutura, entendeu? Quando tem uma pessoa com e-mail externo ao nosso grupo, né? Entendi perfeitamente. Vê só, Renato. O mais interessante nesses casos, inclusive é até uma recomendação que a gente costuma passar rotineiramente para os clientes, é de sempre estar analisando, tá? Se de fato aquela pessoa deve permanecer com acesso a esse grupo. Por que eu digo isso? O grupo a gente coloca ele com permissão para visualizar um arquivo, a gente coloca ele dentro de um drive compartilhado, a gente pode fazer um convite do Google Agenda e às vezes, né, algumas pessoas, elas não deveriam mais estar ali. Então, a primeira recomendação seria fazer uma análise contínua desse grupo, para não deixar que pessoas indevidas continuem participando, tá? Uhum. A segunda análise seria de ver a configuração desse grupo com relação à entrega de e-mails, tá? Se esse grupo está liberando que pessoas externas possam, né, visualizar mensagens do grupo, possam enviar mensagens para esse grupo, tá? E a terceira seria dar uma olhada na moderação desse grupo, para que questões de spam, questões de tentativas de envio de informações indevidas estejam sendo feitas por esse grupo, tá? Então, seriam esses 3 pontos aí de análise, né? Claro que juntando com as configurações do Gmail de segurança, né, isso se torna algo gigantesco. Mas, olhando diretamente para o grupo, seriam essas 3 verificações que seriam feitas. Entendi. Existe algum material que dá para mim poder seguir esses passos na configuração? Eu acredito que sim, tá? Que a gente possua algo dentro da nossa base de conhecimentos, mas eu vou pedir a ajuda da Vanessa. Tá por aí, Vanessa? Se tu puder dar uma ajuda. Tô sim. Ô, Renato, poderia repetir tua pergunta? Então, a gente tem aqui grupos de e-mail, né? Um grupo de colaboradores, tá? Esse é um caso, e esse é tranquilo, né? Uhum. Mas a gente tem alguns grupos de pessoas externas, que elas fazem parte do nosso... Elas não fazem parte da nossa empresa em si, por isso que elas não têm um grupo, não têm um e-mail dentro do nosso Workspace, o Botimize lá, mas elas são colaboradores. E dentro da nossa questão de trabalho, elas precisam estar em alguns grupos de e-mail. Aí, qual seria a configuração ideal para poder manter a segurança nesses casos, onde tem essas pessoas externas, né? Entendi. Muitas vezes até outras empresas, tá? Por exemplo, contabilidade, marketing. Eles vão estar dentro de um grupo de e-mail, só que eles têm um domínio diferente, né, do nosso. Uhum. Como o Felipe falou, o ideal mesmo é que sempre tenha uma revisão nesses grupos, tá? Até para ver se outros endereços de e-mails indevidos não estejam sendo adicionados, certo? Esses grupos externos. Outra situação, outra sugestão é ativar a moderação de spam. Isso independentemente se tenha endereço de e-mail externo ou não, porque quando a gente fala de grupo,
a gente está falando de um endereço de e-mail que vai entregar para muitos participantes. Se a gente deixa uma mensagem indevida passar, a gente vai estar entregando para várias pessoas. Isso, Certo. querendo ou não, um perigo de segurança. Uhum. Então, tem uma configuração dentro do Google Grupo, que é moderação de spam, que você pode estar configurando para o que fica melhor para o seu ambiente. A gente recomenda que não deixe passar spam, tá? Certo. É a melhor configuração. Quando é um spam, quando o Google identifica que é um spam, ele cai na caixa de moderação do grupo. Se realmente aquela mensagem que foi para moderação, você verificar que ela não é um spam, você pode aprová-la. Uhum. No entanto, é bom que essa configuração esteja ativa para que faça essa filtragem. Certo. Beleza. Renato, eu dei uma consultada aqui e na nossa academia, tá, no portal de vídeos da SafeTech, que ela disponibiliza para os clientes, tem um videozinho bem legal falando sobre as configurações do grupo, tá? Tanto criação como também como configurar da melhor forma, tá? Você tem um link por um acaso aí, Felipe? Eu vou te passar o link da academia, tá? Porque o Tá. link direto eu não consigo. Beleza. Eu coloquei aqui Pessoal, também nas mensagens. Aproveitando também. Desculpa, Anderson, ia falar uma coisa? Pode falar. Não, eu coloquei aqui no link da Academia SafeTech, né? Que todos Boa. os nossos clientes têm acesso aqui. É uma plataforma exclusiva para os nossos clientes. Então, Beleza. Eu vou dar uma resposta aqui o mais objetivo possível nas perguntas que foram feitas previamente, tá? tranquilo, Lucas. Então, foi feita a pergunta Obrigado, seguinte: Por backups nada. e transferências de contas do mesmo domínio no Google Workspace. Então, como é que se trata esse tipo de situação de backup e transferência entre contas de pessoas do mesmo domínio, da mesma organização? Bom, pessoal, na prática, o Google Workspace, como eu falei aqui, não tem uma ferramenta de backup para isso, certo? Mas existem sim formas de você fazer. Você tem a opção de fazer transferência, né? Na hora que você vai, por exemplo, excluir um usuário, ele te pergunta se você quer transferir os dados daquele usuário, de drive, de e-mail, agenda, e você pode fazer essa transferência tranquilamente, sem necessariamente excluir também, tá? Não é obrigatório excluir, não. Mas você também pode exportar os dados desse usuário, e a exportação desses dados é utilizada através do Google Takeout, tá? O Takeout, ele é uma ferramenta que serve para você exportar as informações, tá, das contas aí individuais, ou seja, você não exporta a conta de todo mundo, você tem que abrir a conta, acessar o Takeout, takeout.google.com, e fazer essa exportação, tá? E aí você traz os dados exportados e pode colocar em outra conta, beleza? E o Vault também pode te ajudar de acordo com o que conversamos hoje aí, tá bom? Então essa pergunta sobre backup e transferência é possível sim ser feito através do Takeout, através do Google Vault e, claro, se você tiver o Spam Backup também, beleza? E através de transferência de usuário dentro do próprio domínio, como, por exemplo, a transferência de propriedade de arquivos. Isso lá nas configurações do Drive do painel de controle, tá? Então essa pergunta aqui, ela acaba de ser respondida, beleza? Tem outra pergunta aqui. Proteção contra spam, phishing, malware que estão contempladas no conteúdo do webinar são nativas do Google Workspace ou de terceiros? Então, sim, todas as funções apresentadas no webinar hoje são nativas do Workspace, tá? Então, tem alguns detalhes que algumas funções podem ter em licenças superiores. Então, é importante que a gente tenha essa ciência de que o Google é um serviço que tem diversas categorias de preço e, claro, quanto mais elevada o nível da licença, mais recursos de segurança você vai ter. Beleza? Deixa eu só te interromper rapidinho aqui, Lucas. À vontade. Que algumas pessoas estão falando aqui no chat que o link está dando erro, tá? Pessoal, esse link da academia, tá? Ele só vai abrir através das contas Google Workspace que tiverem relação de cliente com a SafeTech, tá? Se você estiver fazendo a tentativa de abrir por essa conta e mesmo assim estiver dando erro, aí eu recomendo que façam uma solicitação aí para a nossa equipe de suporte para que a gente possa fazer essa liberação. Estou até trazendo aí uma tarefinha a mais para a Vanessa, né? Mas é para justamente vocês conseguirem ter esse acesso e visualizar aí, né, esses vídeos da nossa academia, tá? Pode voltar, Lucas. Beleza, dando andamento aqui, tá, pessoal? Como proteger a conta do Google Workspace no celular, prevenindo o possível roubo do aparelho? Prevenir roubo, né? Prevenir o dano de um roubo, né? Então, sim, existe essa possibilidade, né?
Então, através da utilização do gerenciamento avançado, beleza? Além de criptografar os dados do dispositivo, a gente tem controles, entre aspas, ali, remotos, né? Quer dizer, entre aspas não, né? Que de fato é remoto. E aí a gente consegue bloquear o dispositivo, a gente consegue remover os dados corporativos daquele dispositivo ali, né? Então, na prática, o ideal é você utilizar o gerenciamento avançado de dispositivos móveis dentro da tua organização. Você tem recursos a mais que podem te ajudar, tá bom? Deixa eu ver mais. Deixa eu ver mais alguma pergunta aqui. Só um segundinho. Tivemos outra pergunta aqui sobre dispositivos móveis particulares, tá? Bom, sobre dispositivos móveis particulares, da propriedade do próprio usuário, talvez ele não aceite, porque isso é uma concepção do usuário, ele pode não aceitar o gerenciamento avançado, tá? E aí fica um pouco mais limitado as questões do nível de gerenciamento sobre aquele dispositivo. Mas sempre o ideal, em qualquer cenário, e eu entendo que nem sempre vai se encaixar na tua demanda, é que o usuário, o dispositivo da organização, se tem dado da organização, é que tenha o gerenciamento avançado. Então, eu volto a falar sobre isso, mesmo justamente por ser uma pergunta semelhante à anterior, tá bom? Então, em resumo, a gente volta para essa questão aí do gerenciamento avançado. Como bloquear download de arquivo .exe enviados por e-mail em anexo? O Google Workspace possui configurações padrão para fazer isso, tá? Então, as próprias verificações do Google já têm, né, um nível de controle sobre essa questão desse tipo de anexo, tá? Mas como o Felipe falou, existe compliance de conteúdo que pode ser criado para anexos especificamente. Então, o que o Felipe falou hoje é exatamente sobre esse tipo de pergunta de gerenciamento de tipo de arquivos que chega para a tua organização, e não só .exe, como qualquer outro tipo de arquivo, tá bom? Deixa eu ver outra pergunta aqui. Bom, muitas empresas pequenas não configuram SPF e DKIM, 2 registros que o Felipe falou aqui hoje. Então, proteger contra e-mails não autenticados às vezes prejudica a experiência em receber esses e-mails. Como você sugere tratar esse tema? Sendo bem honesto e pragmático. Sempre o ideal é seguir a recomendação. Então, configurar SPF e DKIM. A primeira recomendação é essa. Em casos onde não se tem a melhor configuração possível, né, a sugestão é sempre estar atento aos e-mails que chegam, né, estar atento também ao tipo de conteúdo que vai chegar e sim, colocando ele para o spam, movendo ele para o spam ali manualmente, criando quarentena, né, só que o ideal, né, geralmente, quer dizer, o ideal é sempre buscar as melhores recomendações, né, de configuração dentro do que se recomenda a ferramenta fabricante, tá bom? Então, em resumo, é isso daí, beleza? Deixa eu ver mais, se tem mais alguma. Deixa eu ver. Qual a diferença do método isso acho que veio do chat, não foi? Qual a diferença do método de recuperação do spanning, Classic e in place, né? O Classic é para exportar para outro local. Você escolhe a exportação que você vai fazer. Enquanto o in place você vai restaurar no mesmo local daquele tipo de arquivo. Beleza? Então, em resumo, essa é a resposta. Lucas, eu acho que para a gente encerrar aqui no tempo certinho, eu acho que o Chibi quer falar alguma coisa e a gente finaliza para que a gente... Show de bola. São e lembrando, 16h59, isso mesmo. E lembrando que todas essas perguntas, né, que foram feitas, a gente vai reenviar por e-mail para vocês com as respostas, tudo certinho também. Pode ficar à vontade, Chibi. Beleza, Wenderson, obrigado. Lucas, a questão seria mais o seguinte, a gente recebe muito e-mail de cliente que não configurou, né? Então, a questão é mais essa, não é que a gente não tenha configurado, a gente recebe muito e-mail de quem não configurou. E no primeiro impacto que a gente teve, ao fazer o bloqueio e colocar em spam, aconteceu uma chuva de setores falando, cara, a gente não está recebendo os e-mails, o que aconteceu, o que aconteceu? Então, teve muito trabalho interno do time de TI para, olha, a gente está com uma regra de segurança nova, verifica no spam, então seria mais essa questão. E aí, só para dar uma endossada em tudo que vocês falaram, em 4 consoles do
do Google, a gente tem o Vault habilitado e salva muito a gente aqui do TI, tá? Concordo, Chibi. O Vault é uma ferramenta que às vezes a gente olha e pensa assim, é só um negócio aí que a galera quer para comprar licença mais cara, mas de fato é um recurso sensacional e realmente a palavra salvar a vida ali no ambiente corporativo não é exagero, tá? De fato não é exagero.